Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu queria, nesta noite, meus irmãos, tratar do seguinte tema. O título da nossa mensagem, ele é o seguinte: Timóteo, o pregador da sã doutrina. Mas eu queria dizer a vocês, inicialmente, que Timóteo, o discípulo do apóstolo Paulo, Timóteo, ele tem uma característica que nos aproxima muito dele. Ele é o tipo do líder, do santo, que nos agrada, que a gente se sente mais à vontade, que a gente percebe que há alguma coisa em comum entre nós. Sabe por quê? Porque nós temos uma concepção de que o cara que é santo, aquele que foi chamado por Deus, mas que é santo, ele é alguém perfeito, ele é alguém sem falhas, é uma pessoa que já está pronta e acabada. Ela está além do nosso padrão normal. Nós que somos de carne e osso, nós que falhamos, nós que por vezes queremos fazer o que é bom, mas nem sempre conseguimos fazer aquilo que é correto. E por que eu digo isso, meus irmãos amados e queridos? Porque Timóteo, ele era o tipo de pessoa que ninguém chamaria para um cargo de liderança. E por que eu digo isso? Timóteo era alguém tímido. Timóteo era alguém inseguro. Embora muito talentoso, mas Timóteo sofria daquilo que nós hoje chamaríamos de uma autoestima baixa. Ele era alguém que não conseguia se ver muito bem, ele não via os seus próprios valores e ele tinha uma tendência ao acovardamento diante da vida. Ele também possuía uma enfermidade crônica no estômago, ao ponto do apóstolo Paulo dizer para ele assim: Timóteo, não beba apenas água, mas beba um pouco de vinho, por conta do seu problema estomacal. Ele também foi um homem que, por ser muito jovem, ele poderia se sentir fragilizado diante das responsabilidades que Deus havia colocado diante dele. E pode ser que você, que está conosco hoje, você esteja vivendo alguma coisa muito parecida. Talvez você se sinta chamado por Deus para responsabilidades inúmeras, para papéis significativos e importantes, mas você se sinta fragilizado, apequenado, alguém com profundas e grandes debilidades. Mas o que é lindo de observar é que Deus não o desprezou por isso. O apóstolo Paulo também não o desprezou por isso. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo trabalhou, insistiu, cuidou, tratou de Timóteo, para que Timóteo pudesse vir a frutificar e ser esse líder maiúsculo que ele foi e que hoje nós estamos lendo a carta que Paulo escreveu para poder ainda mais estimulá-lo. E também uma carta que deveria ser lida, embora endereçada a Timóteo, mas a carta deveria ser lida perante a igreja de Éfeso, onde Timóteo teria que desenvolver o seu papel de pregador do evangelho. E quando nós olhamos para o texto, Paulo se apresenta. Obviamente, Timóteo sabia quem era Paulo. A igreja também de Éfeso sabia quem era Paulo, mas como era costumeiro em todas as cartas, Paulo se apresenta. E Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Primeira coisa importante dizer aqui é que Paulo, ele não foi alguém que se auto-ordenou. Paulo não foi como algumas pessoas que têm saído pelo mundo afora e que têm colocado a mão sobre a própria cabeça e se intitulado de bispo, de pastor e outros títulos mais. Não. Ele teve um encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco, Jesus Cristo ressurreto, e foi chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo, para ser um enviado à igreja. E aquele que fora anteriormente um perseguidor do evangelho, agora ele passaria a ser perseguido por amor ao evangelho de Jesus Cristo. Ele era apóstolo de Jesus Cristo, ele não era apóstolo da igreja, porque havia os 12, mas também existiam aqueles que eram em torno de 500, talvez, que eram chamados de apóstolos da igreja. Eles eram como missionários, desempenhavam um papel comissionados pela igreja,
mas não eram pessoas com as prerrogativas dos apóstolos. E aí o texto nos fala, veja comigo no verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. Algumas pessoas estranham e perguntam, mas quem é o nosso Salvador? É Jesus Cristo, é Deus, Pai. Mas nós sabemos, irmãos, não há nenhuma contradição aqui. Nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, a primeira pessoa que nós conhecemos como a primeira pessoa da Santíssima Trindade, ele participou da salvação. Ele enviou Jesus Cristo, nosso Redentor. Então, portanto, ele é, sim, Deus Salvador, porque a salvação é um ato exclusivo de Deus e somente de Deus. Por melhor que você seja, por melhor que eu seja, nós não somos merecedores da salvação. Salvação é por graça de Deus. E o texto diz mais para nós. E de Cristo Jesus, nossa esperança. Quando nós lemos em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, o texto nos diz que Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos uma esperança gloriosa, e essa esperança está em Jesus Cristo. Para nós, a vida vai continuar, a vida não pode terminar, o show não vai acabar. Nós temos uma vida que é uma vida eterna, e essa vida eterna já começou aqui. Mas nós temos uma viva esperança de que a glória há de chegar, o novo céu e a nova terra, e nós viveremos para sempre. Por isso que a nossa vida aqui faz todo sentido, por mais difícil que ela seja, por mais desafiadora que a nossa vida possa ser. Nós temos muita esperança. Nós somos o povo da esperança, o povo que acredita, o povo que tem fé, o povo que tem ânimo, o povo que não perde o encorajamento. Não, nós temos fé e coragem porque nós somos de Cristo. Ainda que o tempo possa estar fechado, ainda que aparentemente vá surgir um temporal, mas nós conseguimos ver lá na frente um dia claro, onde o sol há de brilhar. E o nosso sol não é apenas o sol da natureza, mas é o sol da justiça, Jesus Cristo. E na sequência do texto, versículo de número 2, o texto fala assim, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Para Paulo, Timóteo não era apenas um discípulo, não era apenas mais um integrante da igreja, mas Paulo diz que Timóteo era um filho na fé. E, obviamente, Timóteo era alguém que tinha uma característica primordial. Ele era ensinável, era alguém que se assentava para aprender. E Paulo teve a possibilidade de cuidar dele, de tratar com muito carinho, de orientá-lo, de prepará-lo para a vida e para o ministério. Que coisa maravilhosa, quando nós temos homens e mulheres ensináveis, que podem ser trabalhados para o crescimento espiritual. E o texto nos fala assim, verdadeiro filho na fé, um filho genuíno. Não era apenas uma relação meramente de corporação, de estrutura. Não, era uma relação de sentimento. E assim deve ser a relação entre nós da igreja. Nós não podemos ser um número no rol de membros. Nós precisamos conhecer os nossos irmãos e também nos darmos a conhecer. Nós precisamos valorizar os nossos irmãos, obviamente, porque todos nós pertencemos ao mesmo corpo. Nós somos integrantes do corpo de Cristo. Então, a relação na igreja é uma relação de família, de amor, de afeto. Nós não temos que ter vergonha um do outro. Nós não temos que ter vergonha do nosso pastor, do nosso presbítero. Nós precisamos ter coragem de ligar para eles quando necessário e abrir o coração e falar de um temor, de uma falha, de um erro, por que não de um pecado também? Porque todos nós cometemos as nossas falhas. E aí o texto nos fala, meu amado irmão, graça, misericórdia e paz. Aqui Paulo não fala apenas graça e paz, como era sempre muito comum, mas ele introduz a expressão misericórdia. Graça, vocês sabem, assim como eu, que significa favor imerecido. Tudo que você tem porque Deus quis te dar.
A salvação que você tem é obra de Deus, é graça de Deus. As demais coisas também são graça de Deus. Claro que nós vamos trabalhar, nós vamos nos aprimorar, vamos aperfeiçoar os nossos dons, mas tudo é graça de Deus. Nós não somos merecedores de coisa alguma, mas Deus nos amou e resolveu nos conceder bênçãos e mais bênçãos, segundo o seu querer. Mas a palavra também traz para nós a expressão aqui misericórdia. Porque talvez Paulo soubesse que Timóteo precisaria muito da misericórdia de Deus para enfrentar os perigos, as pressões, tudo o que ele passaria nessa missão que ele teria de cumprir. Ele precisaria muito da misericórdia de Deus. Que Deus pudesse olhar para ele e ter compaixão das suas fragilidades. E a grande notícia que eu tenho para te dar nesta noite é que o nosso Deus, ele é um Deus rico em misericórdia. Ele é um Deus que nos conhece e mesmo nos conhecendo como ninguém, nos conhecendo melhor do que nós mesmos, o nosso Deus resolveu nos amar em Cristo Jesus, enviando a Cristo para nos salvar. O nosso Deus, ele tem misericórdia comigo e contigo. Mesmo quando eu falho e peço perdão, ele me coloca de novo em pé, ele me soergue, ele me perdoa, ele me coloca no caminho e diz que me ama. Meu amado irmão, e depois ele fala em paz, porque não existia algo mais necessário em dias como os nossos do que paz. Mas não a paz que seja uma ausência de problemas, de lutas e de questões a serem superadas. Mas a paz bíblica, que é aquela paz que excede a todo entendimento. Pode estar acontecendo coisas muito difíceis, que nos causam temor e desassossego, mas ainda assim nós temos paz. Essa paz em Deus, essa confiança de que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que nós estamos, de fato, resguardados por Ele. Isso é maravilhoso. É uma verdade bíblica insofismável e que nos traz sossego e calma ao nosso coração. E ele fala mais da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui ele iguala o Pai e Cristo, porque o Pai é Deus, mas Jesus Cristo também é Deus. E ele usa aqui a expressão que ele é o nosso Senhor. O nosso Senhor não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito, não é o imperador romano. O nosso Senhor, o nosso Kyrios, é o Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que nos amou de maneira tão intensa. Ah, meus irmãos, ele é o nosso Senhor, aquele que nos entende, que caminhou por essas estradas, que caminhou neste mundo, que sabe tudo aquilo que eu vivo e que você vive também. E ainda assim resolveu nos amar. Eu posso ter segurança, porque eu sei que Ele é o meu Senhor e que Ele é o seu Senhor também. E quando nós prosseguimos no texto bíblico, a palavra vai nos dizer assim: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Primeira coisa que eu queria dizer para você, preste atenção, é muito importante. Se você tem uma Bíblia na sua mão, nesta hora, anote isso. O texto que nós estamos lendo, ele vai narrar um episódio que é posterior a Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Aqui é uma viagem posterior que Paulo fez. E Paulo, ele roga que Timóteo ficasse onde? Em Éfeso. Note uma coisa, o texto fala que Paulo, ele rogou. Paulo não mandou. Paulo não determinou. Paulo não exigiu. O que Paulo fez, na verdade, foi rogar, foi pedir. Hoje se fala tanto em liderança, liderança servidora, liderança com empatia. Paulo já vivia essa realidade há mais de 2000 anos. Paulo sabia ser um líder espiritual, um líder que respeitava seus liderados e que não exigia nada, mas ele rogava, ele pedia, ele convencia sobre a importância de que o seu discípulo desempenhasse o papel
para o qual Deus o havia designado. E aqui ele tinha uma missão, e sua missão era admoestar pessoas que estavam ensinando outra doutrina. Ou seja, já no início da igreja, já havia uma porção de doutrinas, um código doutrinário que deveria ser seguido. E não deveriam pregar novidades, coisas estranhas, coisas que não eram comuns. E, meus irmãos, por incrível que pareça, o que nós temos visto em nossos dias, onde as pessoas estão pregando um outro evangelho, onde as pessoas estão acrescentando uma série de práticas estranhas e esquisitas. Paulo já ensinava a Timóteo há mais de 2000 anos a que ele corrigisse, que ele admoestasse aqueles que estavam pregando uma outra doutrina e não a sã doutrina. Então, imagine você, um homem jovem como Timóteo, um homem com uma enfermidade estomacal severa, crônica, um homem acanhado e tímido. Paulo o havia lapidado, preparado para uma missão de grande importância. E agora? Como Timóteo se daria na prática? E agora, como seria a vida de Timóteo diante de líderes persuasivos que ensinavam a falsa doutrina? É o mesmo desafio que nós temos hoje, numa época avessa ao Evangelho, de nós pregarmos aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, nem tampouco a filosofia do nosso tempo, aquilo que nós vemos por aí, ouvimos por aí, mas pregar todo o conselho de Deus, a verdade de Deus aos corações. E o texto nos fala assim: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Mais uma vez, Paulo orienta a Timóteo que o seu cuidado deveria ser muito sério, muito firme, porque ele encontraria pessoas que estariam ensinando falsas doutrinas. 2 tipos de falsas doutrinas. A primeira delas, o legalismo, que exigia que quem não fosse judeu se tornasse judeu para poder ser cristão. Fizesse a circuncisão, seguisse as normas de Israel, aquela vida pesada que o judeu levava pelo peso da lei. E também o chamado gnosticismo. Era uma mistura de legalismo com gnosticismo. O gnosticismo, aquela ideia de que alguns iluminados, alguns poucos, tinham acesso a algumas verdades que a grande maioria das pessoas não possuía. E eles chegavam nas igrejas com essas ideias, e muita gente se deixava levar. Paulo deu uma incumbência muito séria para Timóteo. E essa responsabilidade, de maneira extensa, ela recai sobre você e sobre mim. Em dias como os nossos, nós precisamos conhecer a sã doutrina, pregar a sã doutrina e identificar os ensinos estranhos e esquisitos. Certa ocasião, assistia um programa de televisão, um programa evangélico, quando, de repente, uma senhora mandou uma carta e perguntava assim ao pastor em sua carta: pastor fulano de tal, uma irmã muito consagrada, essa irmã, muito nova e muito dedicada a Deus, veio a falecer. Como uma irmã tão consagrada, tão dedicada, veio a falecer? O que o senhor tem a me dizer? E sabe o que o pastor televisivo disse? Ele disse assim: ela morreu porque ela não sabia determinar. Ou seja, a vida e a morte, na visão desses novos gnósticos, não está em Deus, mas está justamente no conhecimento oculto que foi revelado somente a eles. E se aquela senhora, se aquela mulher, ela soubesse determinar, ela não teria morrido. Veja que coisa equivocada em relação ao verdadeiro evangelho. Mas coisas assim estão sendo anunciadas ainda hoje. E Paulo diz: esses grupos são perigosos, e eles penetram na igreja, e eles crescem, e eles causam um grande prejuízo à beleza, à simplicidade e, ao mesmo tempo, à profundidade do Evangelho. A lei de Israel ela se subdividia em 3 partes. A lei civil, que dizia respeito apenas a Israel.
a lei cerimonial que também dizia respeito apenas a Israel. Mas havia uma parte da lei que nós chamamos de o centro da lei, que era a lei moral. A lei moral pertencia ao povo de Israel, mas pertence também a nós hoje. Nós devemos respeitar e observar a lei moral, os 10 mandamentos, para que a nossa vida esteja de acordo com a vontade de Deus, para que a gente possa proceder de maneira correta na vida. E é isso que nós precisamos entender. E justamente assim que o apóstolo Paulo ensinava a Timóteo para que ele tivesse esse cuidado. Mas existe aqui um que é muito importante. Às vezes, no afã de pregar a doutrina correta, que nós conhecemos como ortodoxia, doutrina correta, nós às vezes perdemos o amor. Nós às vezes fazemos isso sem sentimento, sem coração, de maneira árida, de maneira seca, sem misericórdia. E aí o apóstolo Paulo, ele equilibra o ensino, dizendo para Timóteo que ele não deveria proceder assim. Ele deveria ensinar a sã doutrina, mas sem jamais perder o coração. E é muito comum que as pessoas que estão acostumadas com a religião, e vendo tantas coisas estranhas que acontecem, muitas pessoas com o tempo perdem o coração, se decepcionam muito e acabam ficando blindadas, fechadas, e não encontram mais prazer, alegria, entusiasmo na espiritualidade. Mas aqui Paulo diz, olha, veja comigo, versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Então, a pregação correta do Evangelho, ela precisa, acima de tudo, ser fruto de um coração que ama. Quando nós ensinamos a verdade e corrigimos algum ponto equivocado de algum irmão, de alguma irmã, nós devemos fazê-lo com muito amor no coração, entendendo que nós também temos nossas fragilidades, que nós estamos crescendo e nos desenvolvendo em Cristo Jesus. Então, Paulo chama atenção, porque seria necessário o equilíbrio. Mas ele diz mais, olha só, que visa o amor que procede de um coração puro. Na espiritualidade cristã, nós precisamos ter um coração puro, um coração de menino, um coração de menina, disposto a aprender, disposto a entender, disposto a ouvir até mesmo a correção daquele que é mais experiente, daquele que é mais antigo na fé. E mais ainda, e a consciência boa. Ter a nossa consciência livre, porque nada está nos acusando, porque nós já confessamos a Deus as nossas falhas. Nós confiamos na graça dele, no seu amor, no seu perdão, na sua misericórdia. E, além disso, meus irmãos, uma fé que seja sem hipocrisia. Uma fé de alguém que crê naquilo que fala, naquilo que prega. Não podemos ser como alguns pregadores que eles não conseguem compreender que a Bíblia Sagrada é o que há de mais precioso a ser ensinado. E eles se esquecem disso. Eles perderam a vibração com a palavra e começam a oferecer coisas que a Bíblia não diz. Patuais. Eles oferecem flores, eles oferecem chaves da casa própria, eles oferecem amuletos dos mais variados. Meus irmãos, porque eles deixaram de acreditar na palavra de Deus. E por isso, quando eles pregam, eles não acreditam naquilo que eles estão falando. O cantor de um dos maiores grupos musicais da atualidade, de uma grande igreja internacional, algum tempo atrás, talvez menos de um ano, não tenho certeza, ele veio a público dizer que tudo que ele cantava, ele não acreditava. Tudo que ele escreveu, todas as músicas lindas que ele escreveu, ele não acreditava em nada daquilo porque ele é ateu, ele não crê em Deus. Ele não consegue acreditar em Deus. Eu entendo que ele, na verdade, talvez seja um agnóstico e não verdadeiramente um ateu. Mas o que é importante para nós é que ele fazia aquilo tudo, mas sem sentir, sem estar com o coração em Deus, sem estar vibrando com as coisas espirituais. E é por isso que Paulo diz, uma fé sem hipocrisia. Uma fé sem hipocrisia. Versículo 6.
Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Aquelas pessoas que falam, gritam, mas não falam nem ao entendimento do homem, nem ao coração do homem e da mulher. O que eles fazem é apenas provocar nos outros arrepios, sugestões, sugestionamentos. E as pessoas ficam encantadas com aquilo, com aquela manipulação, em detrimento da palavra de Deus, que deveria ser o nosso norte, a nossa bússola, a nossa condução. E aí, meu irmão, minha irmã, o texto diz assim para nós, que essas pessoas se perderam em loquacidade frívola, num falatório inútil. Pessoas que perderam, como eu falei antes, pessoas que perderam o coração. Pessoas que se acostumaram com a religião, mas não vibram mais com a fé. Estão com o coração seco, com o coração árido. Mas eu acredito no Deus verdadeiro, que Ele é poderoso para fazer com que esses corações que estão petrificados, eles possam outra vez serem tocados pelo Espírito Santo. Voltar a viver, tornar a vivenciar as experiências mais ricas da espiritualidade. Sentir alegria com a presença de Deus no coração, com a pregação da palavra, com o encontro com os irmãos amados da igreja e da comunidade local. Eu acredito piamente, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele nos conduz a nos vivificar espiritualmente, a nos trazer uma alegria, um novo alento, um encorajamento para a nossa espiritualidade. Ah, meu irmão e minha irmã, Paulo está falando sobre assuntos pertinentes, sobre questões que nós enfrentamos em nossos dias. E aí a palavra do Senhor nos diz assim: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Essas pessoas, segundo Paulo, e Paulo orienta Timóteo para que ele tenha cuidado. São pessoas persuasivas, são pessoas que falam de coisas que eles não entendem, não compreendem, mas têm a ousadia de vir a público e falam, e prometem, e dizem que vai acontecer. E muitos incautos acabam por acreditar e se deixam seduzir por esses homens que perderam a fé, que talvez nunca tenham tido fé, pessoas que não conheceram talvez Jesus Cristo ainda, mas que falam em nome da religião, e são pessoas persuasivas e fazem ousadas asseverações. Irmãos, os verdadeiros pregadores, eles estudaram muito, e mesmo assim, quando pregam com tremenda humildade, com um coração muito contrito. Quando eles corrigem alguém, eles corrigem com muito temor, porque eles sabem também que são vasos de barro, que eles também têm suas fragilidades. E a coisa que eles mais desejam, mesmo quando a pregação é uma pregação corretiva, é elevar os irmãos, é lançá-los para uma nova estatura espiritual. Esse é o nosso grande desejo, ver os irmãos bem, caminhando bem. Por isso nós pregamos com muito temor diante de Deus e diante dos homens. Versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Agora, Paulo vai falar sobre o perfil de várias pessoas que cometiam pecados, e esses pecados eram vivenciados juntamente com a religião. Uma espiritualidade mesclada com um comportamento nocivo e prejudicial ao crescimento espiritual. Paulo diz que pessoas estariam ali, inclusive. E para essas pessoas a lei é importante, porque a lei de Israel ela não salvava. A lei de Israel ela era como um diagnóstico de uma doença, mas que nós não temos ainda o remédio para a cura. A lei, ela identificava o problema do ser humano, o pecado, a natureza pecaminosa.
Mas o que ela fazia era trazer a consciência do pecado, mas dizer, olha, eu não tenho a solução, eu não tenho remédio. Como eu também não tenho, como você também não tem. Mas existe um que tem a solução, existe um que tem o remédio para os nossos pecados, para a nossa natureza caída, e ele se chama Jesus Cristo. A lei, então, ela foi um aio que nos conduziu a Cristo, que apontou, eu só posso convencer você que você é um pecador e precisa de perdão e de salvação. Mas só Ele, só Jesus Cristo pode te salvar. Meus irmãos, e glória a Deus por isso, porque nós encontramos em Jesus Cristo um sumo sacerdote que se condói de nós, que tem uma palavra de graça, que atua com muita misericórdia em relação a mim e a você. E as nossas faltas confessadas, elas são perdoadas por Deus. Ah, que coisa boa é ter a nossa consciência livre de falhas, de problemas, de erros cometidos. Que coisa boa. E agora viver uma nova realidade, caminhar de maneira diferente. Mas, Paulo vai dizer, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas. Pastor, parricidas e matricidas, o que é isso? Aqueles que matam pai e mãe. Quem mata pai e mãe está, na verdade, incorrendo num grave e sério pecado, ferindo a lei, porque a lei ordena que nós honremos pai e mãe. Mas, por incrível que pareça, quando olhamos para a televisão, para os noticiários, para a internet, nós vemos que ainda em nossos dias existem filhos que matam a seus pais. Que coisa triste. E Paulo está denunciando, dizendo que Timóteo teria que lidar com coisas assim. E diz mais, homicidas, impuros, sodomitas, impuros e sodomitas, todo tipo de perversão sexual, tanto do heterossexual como do homossexual. Então, existe uma orientação bíblica para a nossa conduta sexual. Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a nossa sexualidade. Na versão Nova Almeida, que eu uso por vezes, ainda o texto é mais claro. O texto fala, além de falar daqueles que são sodomitas, que são impuros, mas que são sodomitas, quando aparece sodomitas, naquela versão aparece todos aqueles que se inclinam, pendem para relações homossexuais. Então, meus irmãos, é o texto bíblico quem está falando. Não é apenas o Carlos Henrique, o pastor, eu estou apenas reproduzindo aquilo que está no texto bíblico. E diversos livros que eu consultei nesses dias para preparar esta mensagem, todos eles falam a mesma coisa. Deus deseja que a nossa sexualidade ela seja bem vivida, ela seja vivida em santidade, dentro de um padrão estabelecido por Deus. E nós devemos nos esmerar por viver assim. Devemos renunciar às paixões da carne, às inclinações, tudo aquilo que nós somos ainda suscetíveis, porque aquele resquício do velho homem, por vezes, tenta sobressair e nos empurrar para pecados, para condutas ilícitas, segundo a Bíblia Sagrada. E nós não podemos agir assim. Então, aqui, Paulo fala, e ele denuncia ainda raptores de homens, ou seja, aqueles que, na verdade, eles sequestram, aprisionam pessoas, escravizam pessoas, e até nos dias atuais nós temos visto isso. Trabalho escravo. Em pleno Brasil do século XXI, nas metrópoles. Notícias horríveis temos visto nos últimos dias. E já estava na Bíblia, já acontecia lá atrás. E diz mais, mentirosos, perjuros, aqueles que, na verdade, eles são capazes de testemunhar falsamente, juram falsamente, são aqueles que dizem mau testemunho, são aqueles que verbalizam o falso testemunho, como diz a Bíblia Sagrada no 9º mandamento.
E aí, meu irmão, minha irmã, para terminar, o texto diz: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Tudo que Paulo falou para Timóteo, Paulo falou com um fim proveitoso, com um coração muito piedoso, não querendo expor ninguém, machucar ninguém, mas apenas que as pessoas que estavam equivocadas, que elas fossem corrigidas e orientadas por Timóteo. Meu irmão, que desafio para Timóteo. Um jovem ainda, um homem com uma enfermidade crônica no estômago, um homem com uma tendência a uma autoimagem negativa, um homem fragilizado, tendo que assumir uma postura à frente de uma igreja para liderá-la de forma saudável. Que coisa incrível. Esse é o grande desafio para nós nos dias atuais. Um homem que tinha uma tendência a se apequenar diante da vida. Mas Deus o escolheu, como Deus também escolheu você e a mim, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas. Mas Deus também escolheu na história homens como Spurgeon, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um homem que tinha um receio enorme de ir ao púlpito quando estava nos seus momentos de depressão. Então veja que mesmo pessoas de Deus passam também por depressão. Esse homem era quase que empurrado pelos líderes da igreja, pelos oficiais, para ir ao púlpito, mesmo sendo ele um grande pregador. Um homem que sofreu de uma depressão muito difícil. E o mais incrível, que a depressão não vinha nos momentos de derrota, nos momentos de embate, de fracasso, mas a depressão vinha depois de conquistas, depois de alegrias, depois de vitórias exuberantes. E também, às vezes, é assim conosco. Depois de enfrentarmos tantas coisas difíceis e as superarmos, por vezes nos abatemos. Então, Paulo está pastoreando o seu líder, Timóteo, o seu filho na fé, para que ele pudesse exercitar o seu papel à frente da igreja ou das igrejas de Éfeso. Que ele fosse uma voz a denunciar os equívocos daquela sociedade maior, e que ele pudesse trazer com a pregação do evangelho pessoas à salvação, à libertação em Cristo Jesus. E nós amamos a nossa cidade. Nós amamos Niterói. Deus nos colocou aqui. A Betel está em Niterói com o papel de levar a palavra de salvação a todas as pessoas, sem preconceito, sem fazer exclusão, mas pregando o evangelho verdadeiro, acreditando que as pessoas vão chegar, às vezes, num estado muito difícil, mas que o nosso Deus é poderoso para transformar essas vidas e conceder um novo coração e transformar histórias. Nós acreditamos assim. Por isso nós pregamos o evangelho. Por isso que nós saímos às ruas, porque sabemos que a pregação que nós fazemos é a pregação do verdadeiro evangelho bíblico. E nós precisamos anunciar a palavra de Deus ao homem odierno, ao homem do nosso tempo. Meu querido e minha querida, nessa hora nós queremos orar. Nós queremos pedir a Deus por você e por mim também, para que nós não tenhamos acanhamento, para que, apesar das nossas enfermidades, das nossas debilidades, nós tenhamos coragem para pregar o evangelho de Jesus Cristo, para viver esse evangelho para a glória de Deus, porque, como disse no versículo de número 11, esse evangelho é o evangelho da glória do Deus bendito. Então, meus irmãos, eu não tenho que pregar a minha palavra, eu não tenho que inventar mais nada, eu não tenho que dizer que Deus vai abençoar só se você vier à corrente, só se você voltar na igreja com a rosa ungida. Não, nada dessas coisas. O que eu preciso fazer é me ater à palavra de Deus e comunicar apenas a palavra de Deus, acreditando piamente que o Espírito Santo vai atuar no coração dos irmãos como uma verdadeira dinamite, como o poder de Deus transformando a cada um de nós.